Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver nas suas vibrações de paz e de alegria, que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos bons anjos guardiões, que possamos aproveitar esse momento de estarmos juntos aqui e refletirmos na doutrina dos Espíritos. Estamos reunidos para mais uma noite de estudo, de palestra, e para começar a atividade da noite a gente vai fazer a meditação, preparar o ambiente, fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 93, cujo título é Alegria Cristã, baseado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, onde Jesus afirma para a gente: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E baseado nesse versículo, o Emmanuel deixa a seguinte mensagem através do Chico Xavier para que a gente medite nela. E diz assim: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios
da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo no presente estado evolutivo é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. A gente já tem um certo tempo de entendimento da doutrina e vale aqui a reflexão de que é preciso que a gente realmente desperte, que a gente entenda que a gente está aqui para desenvolver as nossas capacidades e não para usufruir de benefícios, né? Então, por isso que ele fala para a gente da necessidade da dor como instrumento de transformação, né? Faz parte da gente. A gente sabe que foi criado simples e ignorantes e que pela fieira das encarnações é que a gente vai se desenvolvendo. E a gente está num estágio que a gente está aprendendo a aperfeiçoar os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente está aprendendo a lidar. É como quando a gente sai da infância para a adolescência, por exemplo, e ganha uma bicicleta e tem que aprender a usar a bicicleta. Ou quando a gente chega na maioridade ou na independência e conquista com o salário um veículo, motor, um carro, e tem que aprender a manusear o carro. E quantos de nós a gente vê ainda hoje dirigindo aí de maneira egoística e aventureira, causando acidente porque não tem a consciência do dever de dirigir com segurança, com responsabilidade, como meio de transporte. E assim somos nós. Na fase evolutiva que a gente está, a gente ainda está aprendendo a usar os instrumentos que a gente tem de aperfeiçoamento. Até mesmo o corpo físico, a gente ainda não domina totalmente a capacidade que ele oferece para a gente de desenvolvimento. A gente, às vezes, se perde no exagero alimentar, no exagero dos gozos, do que a gente acha que são benefícios, e aí colhe na madureza algumas doenças que a gente poderia evitar. Assim, com as emoções que a gente ainda está aprendendo a desenvolver nos relacionamentos que a gente tem, relacionamentos fraternais, relacionamentos
familiares, relacionamentos sociais, vários tipos de relacionamentos que exigem de nós que a gente aprenda essa troca de emoções, né? E como a gente ainda não consegue fazer isso com perfeição, às vezes a gente se equivoca no egoísmo, no ciúme, na inveja, no orgulho, e aí a relação se desequilibra. Então, por isso que a gente precisa do instrumento da dor para que a gente se aperfeiçoe. Faz parte da gente, é um elemento de transformação, como a gente aprende no manuseio de toda a matéria que tem à nossa disposição, para que a gente possa, utilizando a nossa sensibilidade na conquista do bem-estar da nossa vida material, a gente aprende a transformar os elementos químicos para nosso benefício, mas eles, para serem instrumentos de benefício nosso, para serem transformados em instrumentos que nos beneficiam, precisam passar por certas operações. Alguns precisam passar pelo fogo, outros precisam passar pela água, são cortados, são feridos, e para que se beneficie a gente. Assim é a gente com os nossos sentimentos, com os nossos dons. A gente precisa se aperfeiçoar e a dor é um instrumento que nos conduz a essa perfeição. Então, que a gente possa aprender a utilizar isso em nosso favor e não se sentir como quem está sofrendo ou quem está sendo julgado ou condenado, mas como quem está sendo realmente aperfeiçoado, na certeza de que mais à frente a gente vai encontrar o equilíbrio necessário e vai dar um salto maior na nossa evolução. Assim que a gente atingir o domínio da nossa intelectualidade, do uso que a gente pode fazer dela, o domínio das nossas emoções, o equilíbrio das nossas emoções, a gente vai aprender a se relacionar melhor e vai ter um salto bem grande na nossa vida, e vamos sair desse estágio de prova e expiação, e na regeneração a gente vai encontrar o conforto necessário para continuar a nossa caminhada evolutiva. Então, que a gente possa meditar nesse ensinamento que o Emmanuel trouxe para a gente. E agora a gente convida vocês para que a gente possa intimamente se ligar ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos assistem aqui na nossa casa, sob a égide do nosso irmão Bezerra de Menezes, e na oração sincera possamos nos ligar a eles, para que a gente possa firmar o nosso pensamento nas lições que o nosso companheiro vai trazer para a gente hoje. Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus querido e amado, estamos aqui preparados e prontos para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos de amor e de fraternidade. Seja conosco. Desfaça de nós, nesse momento, afasta de nós toda perturbação, toda influência que possa perturbar a nossa concentração no que precisamos aprender hoje. Seja conosco, Pai querido. Rogamos a vós também por todos aqueles que lá fora ainda se perturbam com as influências da matéria, com as ilusões do mundo, com aqueles que ainda estão perdidos no vício, pelos que sofrem nos hospitais, nos leitos de dores ou dos seus lares, pelos que se ressentem do abandono, da relação que não corresponde às suas expectativas, seja a nível matrimonial, seja a nível familiar. Pai, mãe, filho, a parentela que seja,
que a sua misericórdia possa envolver todos os corações. Pedimos também pelos nossos governantes e por aquelas nações que ainda se digladiam, Senhor Deus, no orgulho e na imposição das suas vontades. Faz com que chegue ao coração de cada um o seu amor e a sua misericórdia. Assim seja. Assim a gente passa a palavra para o nosso querido Felipe, que vai falar hoje da fora da caridade na salvação, da caridade. Boa noite, amigos. Mais uma vez uma alegria estarmos nessa casa, na nossa casa, né? Primeiro dar um comunicado, né? A Sônia Sena entrou em contato com a gente, ela ia fazer o estudo da noite de hoje, mas ela não está passando muito bem, então a gente vai prosseguir. Eu ia fazer o tema de semana que vem, na quarta-feira, então aproveitamos hoje para fazer o tema. E o tema Amor aos Inimigos, que seria a temática de hoje, foi contemplado também na quarta-feira passada pela Raquel Lino. Então, quem não viu, dá uma olhada lá nas nossas redes sociais, que aparece, está lá gravada. E aí vamos falar hoje um pouco do assunto caridade, que é o assunto que justamente é o que nos comove e que traz para a gente ferramentas preciosas, uma ferramenta preciosa para o nosso papel de transformação. Haroldo Dutra, ele diz, num dos seus encontros, nos seus estudos, dizendo que todo escritor, quando escreve um livro, ou um roteirista, quando escreve algum roteiro, seja para novela ou alguma obra cinematográfica, ele tem como um caminho, né, fazer uma introdução, e ali no meio da história, no centro da história, ali ele quer deixar o ponto principal, né? Normalmente aquele ponto ali ápice para que possa ser desenvolvido, para que seja o centro da história, né? Se a gente for olhar dentro da ótica do Evangelho, né, são 28 capítulos, né? O meio da história, né, o centro da história está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O meio do livro é justamente o item da caridade. E quando a gente fala de caridade, é importante a gente frisar de que cada um tem seu conceito. Cada um tem um conceito de caridade. Então, Kardec perguntou lá para os espíritos, para o livro dos espíritos, né? No livro dos espíritos, o que significa caridade? Só que ele não perguntou para nós, porque para cada um aqui vai ter um conceito, alguma ligação, algum trabalho, algo que te remete ali a algo familiar ao seu conhecimento particular sobre caridade. É errado? Não é errado. Cada um aqui tem o seu conceito de vivência a nível da caridade. Mas Kardec, sabiamente, ele pergunta o que significa caridade segundo Jesus. E aí a ótica muda. Os espíritos já argumentam de que, na ótica de Jesus, no significado de caridade, ele tem 3 sentidos, 3 caminhos, né? Benevolência para com todos, ou seja, propagar o bem para todos. Lembrando de que nós estamos num planeta, né? Numa morada de provas e expiações, em que ela traz para a gente um caminho de bem e mal. Isso está em nós constantemente, né? Temos em nós um pouquinho de bem e um pouquinho de mal. Está na nossa bagagem isso. Não adianta falar assim, Felipe é tão bom, ele é tão bonzinho, ele faz isso, ele faz aquilo, mas o Felipe ele tem maldade, ele tem mal, ele tem egoísmo, ele tem orgulho, porque ele está numa esfera, ele está num planeta em que ele tem esse duelo entre nós. Requer de nós o quê? Na caridade é o quê? Propagar o que é de bom, propagar o bem. No Livro dos Espíritos, na questão 932, Kardec pergunta por que o bem é tímido. E aí os Espíritos falam de que o mal é ousado, é intrigante. Nós gostamos do mal.
Nós damos ibope para um programa ali que propaga uma maldade escancarada, um programa policialesco, uma vingança, uma novela, uma fofoca. A gente se alimenta disso. Nós gostamos de estar. Isso são programas que dão ibope na televisão ou então outros subsídios que fazem a gente se entreter, que fazem a gente assistir ou acompanhar. E aí os Espíritos dizem bem claro nessa 932 de que para a gente não ficar preocupado, que por mais que tenha maldade, o bem vai preponderar. O bem vai continuar, vai dar prosseguimento. Não tenha dúvidas disso. E o que os Espíritos querem nos dizer é de que nós não estamos caminhando para a regeneração, nós vamos caminhar depois para ditosos felizes, né? Até chegar aos mundos celestes, mas isso tudo no decorrer, ele vai propagando o bem ele vai preponderar, né? Quando chegar lá já no celeste, já não vai ter mais maldade, mas isso vai depender de nós e vai depender do passo a passo do planeta, porque quando a gente fala de transição planetária, é muito lindo de falar para os nossos lados, amigos. Mas a transição, ela vem do íntimo, ela é interna. Então somos nós que justamente somos convidados a fazer esse papel de mudança, para promover esse papel de transição, para entrar na regeneração. Regenerar implica mudar, mudança. Vai ter maldade ainda, mas é uma maldade de que a gente vai discutir, vai discernir, vai meditar, vai refletir. Só fala assim, por que eu estou fazendo mal para fulano, por que eu estou fazendo mal por mim mesmo? A gente vai se questionar o tempo todo. E esse papel de transição, de uma mudança para outra, sempre quando a gente faz uma mudança, implica crise, dá trabalho. E nós estamos passando por um momento de crises morais. Crises em que vai depender de nós o fortalecimento da nossa fé, da nossa bússola, da nossa vivência. E aí eu vou convidar vocês hoje a um papo de que é um recurso que eu gosto muito, me fascina muito, pela essa metodologia de Jesus. Eu tenho feito essa palestra já para algumas casas espíritas e convém a gente refletir no que Jesus falava há mais de 2023 anos atrás e a gente pensar no hoje, o quanto é atual, o quanto é real, e muitas das vezes, por se trabalhar com um símbolo, por se estar se deparando com uma figura de linguagem, a gente ainda precisa pensar nesses mecanismos de aprendizagem que Jesus quis nos mostrar, nos evidenciar com essa metodologia de ensino. Porque o único título que Jesus aceitou de todos que foram dados para ele era o título de mestre. Porque a revelação que Cristo veio nos trazer era uma revelação de sentido, é uma revelação de amor. Cristo, ele não quer saber se a gente sabe a questão número 1, a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Cristo não quer saber se a gente sabe todas as parábolas, se sabe todas as bem-aventuranças de cor. Então sei o Pai Nosso de cor. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se até quando esses ensinamentos fazem sentido para mim, fazem sentido para esse papel de transformação. Ele veio trazer para a gente uma proposta de que a lei divina está aqui com a gente. Nós já temos acesso. Nós já, hoje, nesse século XXI, o acesso à informação para nós é rápido, é veloz, é incessante. Nós temos acesso à informação, assim, é muito rápido. E hoje a gente tem, é inegável o avanço da tecnologia diante das nossas ações. Hoje, gente, existe um aplicativo chamado ChatGPT, que é um aplicativo de que você hoje, se você buscar algum conceitozinho, escrever lá, conceito de caridade, ele te dá um TCC pronto.
TCC é um trabalho de conclusão de curso. Ele te dá ferramentas precisas de informações. Tudo isso na palma da nossa mão. Isso a gente tem hoje em nós. Mas é evidente de que nós também precisamos trabalhar a questão moral. A tecnologia está aí, os recursos estão aí, todo mundo tem acesso, mas eles também têm validade. Nosso celular hoje, daqui a 5 anos, ele já não vai ter mais serventia. Vai ter um novo que vai fazer milhões de coisas em que você vai precisar se adequar. E a gente vai precisar se adequar a essa ferramenta. Mas a questão moral é uma questão que a gente está trabalhando desde quando reencarnamos. Desde quando estamos vivenciando a nossa experiência aqui nesse planetinha, principalmente aqui nessa comunidade querida, da qual a gente está aqui visitando essa casa espírita querida hoje. Está todo mundo aqui com uma bagagem, e é uma bagagem bem robusta para alguns, e outras começando uma bagagem mais leve, entendendo de que era preciso tirar alguns itens que não funcionam mais, que não tem mais serventia. Outros estão com uma bagagem tão pesada que ela precisa ali aliviar a tensão, ou precisa compartilhar instrumentos. E Jesus, ele falou tudo isso numa linguagem que ele entendia de que não dá para eu falar para um doutor da lei, uma pessoa que tem conhecimento vasto, para um pescador que tem um conhecimento um pouco limitado, ou uma vivência de mundo bem diferente do doutor da lei. Jesus, ele aproveitava das ocasiões, dos espaços, para levar a mensagem, a divulgação da mensagem para essas pessoas, mas ao mesmo tempo adequando a sua linguagem a todos eles. Porque Jesus entendia de que não adianta eu revelar todas as expressões da verdade ou as expressões desses ensinamentos para aquela pessoa que ainda ela tem um conhecimento limitado, ela tem uma bagagem ainda um pouco, pouca bagagem, para que ela precisa construir uma bagagem melhor para ela fazer essa viagem com tranquilidade ou com conforto necessário. Então Jesus, ele aproveitava esses momentos para trazer uma aprendizagem significativa, para que aquela história, para que aquela ação, para que aquele exemplo traga sentido e ao mesmo tempo, ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa ferramenta que a gente está aqui hoje construindo, no fator tempo, da maturidade, entender as lições hoje com base de que, olha, aquela história fazia todo sentido para mim. E aquele personagem, ele traz um sentido que sou eu ali me inspirando naquele personagem. E aí a gente vai crescendo. E assim a gente tem exemplos como Paulo de Tarso, por exemplo, a sua transformação. Era um perseguidor, né? Uma pessoa que corria atrás daqueles cristãos que estavam ali, e ele mudou da água para o vinho. Quem lê Paulo Estevão vê que é um processo, não mudou assim de uma hora para outra. E ao mesmo tempo, quando ele fala por parábolas, Jesus entendia de que ele não poderia falar abertamente tudo, porque ambos necessitam maturidade do tempo para entender essas reflexões. E meus amigos, somos assim até hoje. Nós, com a vivência que nós estamos, com o tempo que muitas vezes fomos convidados até mesmo a participar dessa casa, compreendemos a dinâmica da vida, ou a dinâmica dos ensinamentos que nos são dados, que nos são ofertados, de uma ótica totalmente diferente. Nós espíritas temos uma visão, uma amplitude ainda maior sobre as situações que estão ocorrendo no nosso cotidiano, ou nas situações que estão ocorrendo no mundo. Os espíritas têm um olhar diferenciado. E nós, com o decorrer do tempo, também vamos, à medida que a gente vai se adequando às lições. E quando a gente fala de caridade, reforma íntima, fé, são temas que o tempo todo a gente vai conversando,
vai estudando e vai percebendo de que, poxa, já li essa página, mas eu estou olhando com uma outra ótica. Eu estou tendo um novo olhar diante desse tema, diante desse assunto. Justamente pelo nível de maturidade das lições que nos são ofertadas. E isso, com o tempo, a gente vai acabando conquistando essas lições. E isso é uma aprendizagem significativa. É o que Jesus quis nos revelar através dos ensinamentos. E aí nós vamos focar muito no estudo hoje para falar um pouco da parábola do bom samaritano, que também está dentro do capítulo. Ele está no capítulo que ele relata um pouco do fomento da caridade, né? E ali a gente pode falar um pouco da fora da igreja, não a salvação, a questão da salvação. Eu não vou focar muito nessas lições, que para nós já é um pouco mais evidente, é um pouco mais claro a nível da nossa compreensão. Que eu repito, cada um aqui tem uma conceituação significativa da questão da caridade. Isso está em nós. O ato de, por exemplo, entender de que esse copo para mim não faz mais sentido e eu vou doar para o outro, achando que ele vai ter mais sentido, vai ter mais serventia, ou ele vai ter vai suprir aquela necessidade, já é um ato ali de amor ao próximo, já é um ato ali de lição, de entender o que é caridade, até mesmo no contexto de segundo Jesus. O ato de você oferecer para o outro. Agora a gente não pode perceber de que a ação que eu faço, a partir do momento que eu entreguei o copo, e aí ao longo do tempo eu ver que a pessoa está usando o copo, e eu falar assim, olha lá o copo que eu dei. Né? Não é o copo que você deu. O copo já é dele. O copo já não é seu já há bastante tempo. E aí a gente não pode entender esse conceito como posse material. Que a caridade ela tem um sentido muito amplo, e é por isso que eu escolhi o bom samaritano, para a gente entender o universo amplo que Jesus quis nos trazer diante desse conceito de caridade, da qual nós vamos sair daqui refletindo sobre essas lições. E aí a gente começa essa parábola justamente quando Jesus ele bate um papo, ele conversa com um doutor da lei. E aí eu acho esse papo maravilhoso, de que o doutor da lei era uma pessoa ali, de que tinha um momento com Jesus para conversar, um encontro com Jesus. E ao mesmo tempo é uma pessoa intelectualizada, é uma pessoa de bastante vivência, né, de bastante conhecimento, é uma pessoa de que naturalmente ali ela tem um diferencial de um personagem como um pescador ou algum outro trabalhador do campo da qual Jesus andava com essas pessoas, né, no fluxo da sua peregrinação para a divulgação do cristianismo. E o doutor da lei tinha um diferencial, que era esse diferencial do conhecimento. E aí a gente vai ver um pouco das fraquezas desse doutor da lei. E aí o doutor da lei, nesse bate-papo, ele também quis testar Jesus. Quero ver mesmo se ele é bom mesmo, se ele é professor mesmo. Né? Ele não era professor formado, tá, meus amigos? Jesus não tinha, ele aceitou o título, mas ele não tinha formação. Né? Trazendo para a gente uma ótica de que todo mundo aqui também está na condição de ensinar, na condição de levar conhecimento para todas as criaturas. Para ser evangelizador não precisa ser professor. Jesus não foi professor. Então, é feito o convite para que a gente possa continuar levando esses ensinamentos. E aí, o doutor da lei aproveita esse tempo de conversa com Jesus, faz uma pergunta que eu costumo dizer de que é uma pergunta que também nós faríamos se estivesse de encontro nesse exato momento com Jesus, apesar de ele estar com a gente. É um tipo de pergunta que a gente se faz para nós mesmos. Tipo, será que está tudo bem comigo mesmo? Será que eu estou nessa encarnação cumprindo tudo que está planejado? Tudo está no planejamento reencarnatório, estou cumprindo tudo, está tudo certo, tudo legal, estou fazendo tudo aqui na casa, colaborando, estou com bônus horas lá em cima. Será mesmo que eu estou numa situação boa?
para cumprir com o propósito de dar prosseguimento à regeneração desse planeta? Será que está legal? Era mais ou menos isso que o doutor da lei estava perguntando para Jesus. Só que ele fala de que como ter posse para a vida eterna, como há de herdar posse para a vida eterna. Ele pergunta mais ou menos isso, né? E lembrando de que quando a gente fala da questão da posse, e aí a gente precisa entender de que tudo que Jesus ensinava da tônica, né, no exemplo sobre o reino dos céus, ele diz bem claro para nós de que o reino dos céus está em nós, né? Está tudo em nós. Não adianta a gente dizer, achando que a gente vai para aquele lugarzinho bem tranquilo, ou bate para o nosso lar, né? Como muitos espíritas acham que vai para o nosso lar, porque ele viu um filme e tal. Mas isso depende de você, depende de nós, depende das nossas ações. Compete para a gente o quê? A aproveitar a bagagem, as nossas experiências, para que a gente possa compartilhar e, ao mesmo tempo, resolver situações que precisam ser resolvidas. Reencarnação é isso, não é, meus amigos? Evoluir. Ninguém vai voltar para trás. Isso você pode ter certeza. Ninguém vai voltar para trás. Mas a todo mundo aqui sendo convidado a caminhar para frente. E aí, cada um com a sua malinha, no seu tempo, vai cumprir com as suas obrigações, com os seus objetivos, atendendo às oportunidades que nos são dadas a todos os instantes para melhorar ainda mais, para estar melhor, né? E isso era um dilema do doutor da lei, que ele queria saber se estava melhor. Só que tem uma questão, e aí quando a gente estuda muito as obras de Jesus, as revelações que Jesus trouxe quando encarnado, né, na sua missão, Jesus não dá a resposta pronta. Não dá. A única parábola que ele explica bem a nossa condição é a parábola do semeador, da qual ele compara nós em cada solo, e ainda ele informa de que os solos podem ter frutos à medida que você vai cuidando. À medida que você vai cuidando de cada solo ali, ele pode gerar uma árvore frondosa, mas vai depender de algumas situações, né? No caso do espinho, por exemplo, vai ter que cortar o espinho, né? Da pedra tem que buscar luz. Então ele vai trazendo elementos ali e ainda melhor, mostrando para a gente que a árvore não cresce de uma hora para outra. Que nós hoje buscamos isso, né? A gente quer melhorar para ontem. Eu quero estar melhor até amanhã, quero estar um novo Felipe. E não é assim. É um processo. É um processo que vem de autoencontro e que a gente precisa analisar a nossa mala. Eu digo mala, gente, porque é um recurso que a gente fala justamente da nossa vivência nesse planeta, nessa encarnação, nessa viagem. Por isso que eu falo muito dessa fator mala. E aí Jesus não dá a resposta pronta, ele faz duas perguntinhas intrigantes que também demonstram a metodologia de ensino de Jesus. Jesus ele pergunta para ele, para o doutor da lei, né? O que você acha? Qual é o seu conceito? De acordo com o que você sabe, o que você teria para falar sobre isso? E o que está escrito na lei? Ele faz dois caminhos totalmente diferentes. Jesus quer saber da boca dele, da vivência dele, o que ele acha sobre essa questão de como se está tudo legal, se está todo mundo bem, se todo mundo vai chegar numa situação boa para a nossa próxima etapa, na próxima encarnação. Será que está todo mundo assim? E aí, se eu for perguntar para vocês vão dizer com as próprias palavras. E Jesus aproveitava isso porque sabendo de que onde está escritas as leis? Na consciência. Nós sabemos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos o caminho que a gente está e o que não está. Todo mundo aqui sabe. Sabe que está bom, mas nem está tão bom assim. Tem algumas coisas ainda para melhorar. Isso está na consciência. Só que o doutor da lei não respondeu na sua forma. Ele respondeu o que ele sabe, o que está escrito na lei.
E aí ele respondeu: amarás teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e o próximo como a si mesmo. Notem que o doutor Rodalei intelectualizado, ele fala de uma maneira fria, mecânica. Ele vai falando: amar a Deus de todo o entendimento, de toda a tua alma, todo o coração, e o próximo como você mesmo. É mecânico, é robótico, né? Não vivencia. E lembrando que isso é um recorte, que eu já falei isso aqui com vocês em alguns outros encontros, de quando Jesus fala, mostra para a gente de forma resumida os 10 mandamentos, nessa lição da trindade do amor, né? Deus, próximo e nós. Ele também está querendo nos mostrar de que todo entendimento, toda alma e todo coração envolve uma ferramenta de educação, uma triologia de educação. Jesus está querendo nos revelar de querer amar a Deus não somente nos pensamentos, e sim em sentimento, e sim em prática, integração. Todo mundo junto, todo mundo de mãos dadas. Integração, sentimento e cognição. Então, 3. É o sentido do amor nessas 3 vivências, né? Intelecto, emocional e atitudinal. Então, é interessante essa linha de pensamento que Jesus revela para a gente quando ele resume aqueles 10 mandamentos. Até porque se eu perguntar para vocês de qual os 10 mandamentos, as nossas crianças da evangelização, elas vão falar, mas não vão falar na ordem. Até porque não tem que falar na ordem, gente. Nós não estamos aqui para reproduzir um conhecimento que vai se perder ao longo do caminho. Nós não estamos para decorar, né? Quando a gente está lá na escola, né? Quer fazer uma prova. Normalmente, ultimamente, na de estudo, a gente quer decorando, para tirar 10 na prova. Mas no dia seguinte, você já esqueceu. Já esqueceu daquele conceito. Jesus não quer isso. Jesus ele quer que a gente entenda, vivencia. Por isso que a decoreba, o mecânico, não faz sentido para nós. Tem que ter justamente o sentido de que esse conteúdo tem que fortalecer e me transformar. E aí Jesus, ele percebendo nessa fala do doutor da lei, ele dá os parabéns. Ele fala assim: nossa, muito bem, tá de parabéns. Faz isso e aí viverás, né? Só que aí existe uma lacuna num homem intelectualizado, num homem que tem um conhecimento gigantesco. Quando ele fala dessa trindade do amor, ele chega para Jesus e pergunta: quem é o próximo? Quem é meu próximo? Jesus já percebeu ali que há uma lacuna no doutor da lei. Há uma dificuldade. Há uma questão de que ele não aprendeu na vida toda. Ele precisa aprender quem é o próximo. Qual é a relação que eu tenho com o próximo? Para nós é óbvio que o próximo está aqui, nossa família é universal, está todo mundo junto, né? O pessoal que está em casa também nos assistindo. É muito óbvio isso. Mas a nível de sentimento, a nível de integração, falta. É distante, é limitado. E aí Jesus ele não responde quem é o próximo, ele dá uma história, trazendo para a gente o formato do samaritano, para que a gente possa ali refletir no samaritano ali a dúvida importante do doutor da lei sobre a questão do amor ao próximo, né? E aí Jesus relata justamente de que passa pelo meio do caminho um homem no caminho entre Jericó e Jerusalém. Jericó é considerada a cidade do mundo, os melhores tecidos, as melhores bebidas, os melhores alimentos, tudo envolvido naquela cidade ali, simbolizando o mundo, com a Jerusalém simbolizando ali uma cidade santa, uma cidade religiosa. Ali, uma pessoa no meio do caminho, passando no sentido da travessia dessas duas cidades, né?
E se a gente for converter hoje, a gente pode traduzir um homem como também uma mulher, como também um negro, como uma pessoa com deficiência, como um LGBTQIA+, ou uma pessoa de que ela passa por uma situação ali, em que ela passa por uma situação de violência, porque ela é roubada, ela é agredida, ela é humilhada, com marcas profundas, da qual ela não consegue se erguer sozinha. Ela não consegue chegar ao seu destino sozinho, porque a dor é muito profunda. A dor, justamente, ela não dá caminho suficiente para que ela possa caminhar sozinha. Ela necessita urgente de ajuda. Urgente. Jesus revela essa situação. E é lógico, eu estou agregando de acordo com o nosso cotidiano hoje. E aí passa-se por entre esse caminho, né, 3 personagens. Um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, ele passa, ele olha, não é comigo, tá de boa, ele tá respirando, vai embora. Meio que assim. Olha, não se sensibiliza e vai embora. O levita olha o sacerdote, ele olha o sacerdote e a posição dele, olha o personagem também não se comove e vai embora. Né? E aí é importante a gente frisar essas 2 situações. Primeiro de que, tudo bem, sacerdote, naquela época, igreja católica, né, judaísmo, tem todo um contexto baseado, pautado na igreja, né? Mas aqui Jesus não quer retratar ali essa situação. Jesus quer retratar ali uma pessoa religiosa, consciente das suas ações, em que ela não se sensibiliza. Ela observa, ela vê, né? Ela nem observa, ela vê, né? Não se sensibiliza, vai embora. Naturalmente, gente, tanto o sacerdote, quanto o levita, quanto o samaritano, eles não passaram ali à toa. Todo mundo ali tinha um compromisso. Tinha algo para fazer. Tinha alguma coisa ali para que justamente possa se resolver. O sacerdote, por exemplo, podia começar a celebrar uma missa. Ok. Assim como o levita, gente, esse personagem é uma espécie de ajudante. É uma espécie daquele voluntário que auxilia no desenvolvimento dos trabalhos da divulgação do cristianismo. Ele é uma pessoa importante ali para auxiliar o sacerdote a divulgar a mensagem. Então o sacerdote passa primeiro, não se toca, vai embora. O levita, ele observa o sacerdote. Ele observa assim, poxa, ele fala disso. Perde a oportunidade, porque ele não faz. Ele fala, mas ele não faz. O levita avalia isso. E aí também, no som de prevenção, ele fala, pô, se ele que estuda, que fala, que tem a oportunidade sublime de multiplicar essas lições, não fez, por que eu vou fazer? Não vou fazer. Também vou embora. Também vou junto. Né? E aí vem justamente uma reflexão da gente entender de que nós, espíritas, segundo Eurípides Barçanufo, essa palestra é toda baseada numa página, são 2 páginas do livro Espírito da Verdade, de Valdo Vieira, uma compilação de Valdo Vieira junto com Chico, né? E ali tem vários espíritos, mas ali tem o Eurípides Barçanufo e o André Luiz falando sobre os novos samaritanos. E ali Eurípides deixa bem claro para nós que o espírita pode e deve ser o novo samaritano. Pode e deve ser o novo samaritano. E a gente precisa entender nessa dinâmica, nós espíritas, aqui nesse centro, nessa casa espírita que abre as portas para auxiliar a gente nessa proposta, nesse papel de transformação. Nós estamos aqui numa casa religiosa que permite essa conexão. Religião é religare, trazer conexão com a essência divina em nós.
fazer fazer sentido nessa conexão, né? Essa casa que ela está preparada para fazer essa conexão, igual o celular, né? Nós ligamos para estar conectado com o outro através da internet, através de outros. Ali é uma conexão. A mesma coisa acontece quando a gente está falando de essência divina aqui nessa instituição. Em casa dá para fazer isso? Num evangelho no lar, sim. Mas tem momentos que não dá. Tem momentos que não vai dar para você ter essa conexão. Por isso que a religião é isso. Mas há um fator importante também, de que nós, religiosos, cristãos, com um pensamento bem claro da nossa vivência desses conhecimentos que a doutrina espírita nos revela, nos mostra, nos apresenta, de também ter uma atuação lá fora na sociedade, em campo, num campo de religiosidade, que é diferente, meus amigos. Religiosidade é quando a religião A, B, C, D, E, Z se encontra, se une, se movimenta para fomentar esse evangelho aos corações daqueles que tanto necessitam. Nosso Estado, existe um grupo, existe um movimento interreligioso da qual a nossa federativa estadual faz parte, com momentos interreligiosos, justamente com a função de propagar a paz em nosso Estado, em apresentar a proposta divina revelada por Jesus, tocando diversos corações. Não catequizando com a filosofia A, B, C, D, E. Não. Prática, vivência. E nós precisamos aprender com as outras religiões também a estarmos juntos nesse processo para que a gente possa levar sentido, levar o Evangelho a diversos corações aflitos que nos apresentam todo instante. A qual um homem caiu da nossa frente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual o sacerdote, vai embora, nem se toca? Eu tenho compromisso de fazer a palestra? Ou então eu vou olhar o levita que, olha lá, o Felipe fala, bonito lá no centro, mas olha o que ele fez. Vai embora. Né? E o samaritano, gente, é um personagem que Jesus quis revelar para o doutor da lei, de que o samaritano não era uma pessoa bem vista. Não era aquela pessoa de que todo mundo amava. Aquela pessoa de que todo mundo gostava, tinha simpatia. Imagina vocês aí, aquela pessoa de que vocês amam, idolatram, que vocês têm muita simpatia para aquela pessoa. O samaritano era o contrário disso. Todo mundo olhava como meio torto para esse samaritano. E é justamente essa pessoa que dá todo o recurso que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele deu, ele destinou ali para aquele personagem e ainda levou para uma instituição especializada, entendendo que o que ele fez era limitado, não era completo. Ele só vai estar completo a partir do momento em que ele vivenciar nessa instituição esses ensinamentos, ou então ter o remédio da cura, né? Estar totalmente restabelecido com outras mãos. E aí a gente entende uma visão importante que Jesus quis trazer para a gente dentro do papel do samaritano, né? E que a gente precisa justamente se ambientar para nós, de que o samaritano ali, né, nas suas condições, ele não dava na bolsa com algodão, com mertiolate, essas coisas. Ele não dava, e nós não andamos com isso na rua, né? A Rogério, enfermeira aí, não deve andar com isso na rua. Então, assim, tudo que ele tinha, ele deu tudo de si. Tudo que ele tinha, que ele podia oferecer, e a gente dá. E quando de nós hoje, muitas das vezes nos sentimos limitados, porque a gente não tem dinheiro para dar, ou então se recusa a dar o dinheiro, mas tem outras ferramentas que podem ajudar e que a gente não usa, em que a gente desperdiça, ou então faz igual o sacerdote, de que eu tenho que ir embora porque eu tenho que cumprir meu compromisso. Outro vai ajudar, e se o outro não ajudar, ele vai estar caído ali o tempo todo.
Jesus quis trazer para a gente, mostrando para a gente no exercício desse diálogo com o doutor da lei, de que essa ação do samaritano revela para a gente uma proposta de caridade muito além dos nossos conceitos. Que eu disse para vocês que não é um conceito errado. Cada um tem seu conceito. E vai alimentar o seu conceito e vai amadurecer o seu conceito conforme a sua percepção de tempo, conforme a sua percepção de experiência, à medida que a gente vai vivenciando essas ações. A gente tem justamente uma observação ainda melhor, né? Não no sentido de que eu estou acima do outro, até porque nós entendemos de que próximo, não é só porque eu estou aqui numa condição um pouco acima do pessoal por causa de ser no palco, está todo mundo na mesma faixa, seja ela uma pessoa em necessidade física ou seja eu em necessidade espiritual. Porque às vezes ele pode me oferecer isso e eu posso oferecer por outro. É a troca. É uma troca. Mas Jesus ele entra num ambiente particular de que a gente precisa refletir um pouco, e é uma limitação nossa, de novos samaritanos que somos, né? Espíritas, podemos e devemos ser novos samaritanos, que é uma proposta que Jesus diz de acolhimento. Acolher aquele irmão em todos os sentidos da vida. É meu irmão. Não é de sangue, mas é da família universal. É meu irmão. E entender ali daquele sofrimento, daquela perturbação, naquela dor, e ofertar ali o meu melhor instrumento. E aí eu disse para vocês que a gente tem que aprender com as outras religiões. Nós espíritas precisamos aprender, principalmente nossos irmãos evangélicos, nesse sentido do acolhimento. Porque quantos de nós vemos nossos amigos às vezes doentes, às vezes distantes, e nós nem sequer mandamos um oi no WhatsApp. Nós nem sequer entramos em contato para saber como que está o nosso amigo. Amigos que ficamos há mais de 2 anos ou 3 anos numa situação pandêmica, da qual tivemos que distanciar os nossos corações para um momento de prevenção, de protocolo, né? E a gente vê que tem amigos que até hoje não voltaram. E a gente fala, pô, fulano não voltou mais. Nós buscamos fulano. Conversamos com fulano. E aí nossos irmãos evangélicos fazem isso com uma maestria. Eles fazem todo um planejamento para visitar aquele irmão adoecido, aquele irmão doente. E Jesus quis retratar para nós de que o nosso olhar, a nossa ação diante daquela pessoa caída é justamente a gente pensar de que quem que não caiu no erro no mundo de provas e expiações? Quem não está naquela condição ainda limitada, difícil, perturbada, ou até mesmo com feridas ainda expostas, tentando se melhorar e precisamos de uma mão amiga, precisamos de um amparo, de um consolo. Que a doutrina espírita ela vem nos trazer para a gente um sentido, uma revelação, mas ela é uma doutrina de consolo. Porque para a gente aqui não existe a questão de a gente apontar para o errado, julgar o errado. Eu canso de falar com vocês, não tem esse verbo proibido na codificação. Eu não achei ainda esse vocabulário. Ela não é aqui não é uma doutrina conservadora. Nós não estamos aqui fomentando aqui o certo e errado. Ela nos mostra um caminho de que você é livre pelo seu andar, mas é sua responsabilidade também com as suas ações. Isso é certo. Mas à medida que a gente vai caindo, que é um fator de aprendizagem, nós erramos para aprender, não para insistir no erro, para aprender, porque o caminho da dor é inevitável, está lá em Bem-aventurados os aflitos, é justamente para a gente perceber de que o erro é para a gente material da nossa malinha, de que a gente precisa ali mexer, precisa ali retirar, que está pesado.
preciso deixar mais leve, para seguir o meu caminho mais leve. Então a lacuna do doutor da lei, é importante entender a lacuna nossa no dia a dia. Quando a gente vê os nossos irmãos, que a gente vê o nosso próximo, e muitas das vezes por limitações nossas, em que nós nos limitamos, muitas vezes evitamos oportunidades preciosas de fazer a nossa parte diante daquele irmão. E aí, para a gente caminhar com o nosso encerramento, fica só a reflexão que Bezerra de Menezes traz, o nosso patrono espiritual dessa casa, justamente que ele entende justamente dessas ferramentas. Que Bezerra de Menezes tinha doado tudo que tinha que doar. Mas ele, no momento em que ele estava totalmente desabastecido, sem entregar nada sem poder entregar nada do que tinha para o outro, ele se vê numa situação de que uma pessoa chega para ele, questiona para ele que ele quer um alimento, que ele quer algum subsídio para nutrir essa questão física que tanto necessitava, né? Que tanto precisava. Bezerra de Menezes, ele faz uma prece diante desse personagem. Ele faz uma prece, entendendo de que é o seu melhor recurso, é o seu melhor material no momento a ser oferecido. E aí, algumas semanas depois, esse personagem volta agradecendo a Bezerra, dizendo de que aquela prece foi milagrosa. Aquela prece deu caminhos, demonstrou sentido. E Bezerra de Menezes sabia disso. Então, meus amigos, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de essência, quando a gente fala justamente do momento em que está todo mundo ali sendo convidado a aplicar esse conhecimento que já está em nós, é a caridade nossa melhor alternativa, a nossa melhor ferramenta. Mas não aquela caridade protocolar, que eu estou aqui para dizer presente, ou que eu estou aqui para ganhar bônus hora, ou que eu estou aqui para fazer achando que eu estou fazendo mais do que eu deveria de fazer. Não é esse tipo de caridade que eu estou querendo dizer. É aquela caridade que me faz ter sentido de ser uma pessoa nova, uma pessoa transformada. É aquela caridade de que eu tenho que exercitar igual o samaritano, dando o melhor de mim e entendendo de que aquilo ali ainda é muito pouco. Que ele vai caminhar por um caminho ainda mais amplo para ele aprender na vida, para ele aprender na existência, para ele aprender no caminho dele. Nesse caminho está todo mundo junto em prol da renovação, da transição que o nosso planeta está passando. Então compete a todo mundo, a todos nós, fazer sentido a essas lições, fazer sentido a essa mensagem consoladora em nós para esse papel de transformação. E aí eu conto com todo mundo nesse caminho. Gente, obrigado a todo mundo. Tenha todo mundo uma boa noite. Benditos aqueles que conseguem vigiar com Jesus uma hora. Felizes aqueles de nós que conseguimos vigiar essa hora e meia e aproveitar desses ensinamentos. E aqueles que por qualquer motivo se dispersaram, ainda têm a misericórdia divina e a oportunidade de, através das redes sociais, aprender um pouco mais desses ensinamentos. O Guaidac tem as atividades na nossa casa toda segunda-feira às 19 horas, né? Não sei se mudou para 18h30. 19h30. O estudo do Evangelho está online, né? E tem a atividade mediúnica também da casa, de assistência aos irmãos. Às terça-feira, tá, às 18h30, o estudo da mediunidade. Às quartas, 19h30, palestra pública. Quinta-feira, hora híbrido, hora online, tem o
estudo sistematizado. No sábado, pela manhã, tem o sopão e à tarde a evangelização a partir das 14h30. No domingo, pela manhã, às 9 horas, palestra pública também. No domingo agora, dia 11, a Solange vai falar sobre Deus pra gente. E na próxima quarta... É você. vai ser eu falando sobre o Cristo Consolador. Mais algum? Não, né? Só isso. Rogério, Fala. segunda-feira, as atividades da casa começam às 8 horas da manhã, de 8 às 9, para 12 bares. Fizeram um cartaz lindo, colocaram lá fora, para não divulgar o passe que veio para cá. Às vezes as pessoas precisam tomar um passe, não vem porque não sabe. Com certeza. A gente precisa colocar aqui para lembrar de falar isso. Então tá, segunda-feira, plantão de passe. Vamos fixar isso. E assim, meus amigos, a gente convida vocês para que a gente possa elevar o pensamento mais uma vez a Deus e a Jesus, agradecendo essa oportunidade de conhecimento da doutrina e que a gente possa meditar nessas lições de hoje para que a gente possa utilizar isso para a transformação da nossa vida, para uso no nosso dia a dia, para que a gente possa realmente caminhar em direção a Deus e a Jesus. Então vamos elevar o pensamento ao Pai Celeste, agradecer esses momentos. Pai de infinito amor e misericórdia, recebe as nossas orações nesse momento. Confiamos em Ti, entregamos a Ti as nossas preocupações, as nossas aflições, mas buscamos também em Ti e no exemplo dos mensageiros amigos e do nosso Mestre Jesus a força e a fé necessária para que a gente possa também caminhar e vivenciar esses ensinamentos que recebemos, a fim de que possamos de fato nos aperfeiçoar. Seja conosco agora e sempre, nas nossas horas difíceis, nos dê força e nos dê amparo. Abençoe a todos os corações aqui presentes, que possam retornar aos seus lares, emanando essas vibrações de paz, de serenidade, de sabedoria que chegam até nós, que possamos refletir essas influências recebidas agora a todos aqueles a quem a gente tiver contato, mantendo a nossa paz e a nossa serenidade diante das experiências da vida. Despeça-nos em paz, Senhor Jesus, despeça-nos em paz, Pai Celeste. Olha por todos aqueles que necessitam do Teu amparo. Assim seja. Uma boa noite a todos. Aqueles que precisarem do passe, é só aguardar em silêncio. E aqueles que estiverem em condições de auxiliar na câmara de passe, que possam se dirigir até lá. Muita paz a todos.